tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. E rogo a Sintique, pensem concordemente, concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, eu gosto muito desta carta, em especial aos irmãos em Filipos. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta no versículo 3 dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O apóstolo Paulo, mesmo estando encarcerado em uma prisão em Roma, ele pega um tinteiro e um papel, e ele não se preocupa com as privações, com as tribulações, com os problemas que ele está enfrentando, mas ele é capaz de levantar as suas mãos para os céus e dizer: eu te dou graças, Senhor. E ele nos ensina de uma forma extraordinária de como ser um bom obreiro, de como ser uma boa obreira, de como colocar a obra do Senhor em prioridade nas nossas vidas. O salmista, ele vai dizer no Salmo de número 37, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu entendo nesse salmo que eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou ansioso, mas o salmista está me ensinando a dizer: confia nele, entrega o teu caminho nas mãos dele, porque ele fará aquilo que eu não consigo resolver. O evangelista Lucas, ele vai dizer: porque o que é impossível para os homens, o que é impossível para o presbítero Edberto, o que é preciso, o que é impossível para o meu colega aqui de púlpito, é possível para ele. Aquilo que as minhas mãos não alcançam, as mãos dele estão estendidas. E às vezes parece que estamos orando e o céu parece que está de bronze, parece que a oração não sobe, e isso vai gerando em nós uma ansiedade. E a ansiedade é um primeiro degrau para a depressão. Se nós não tratarmos a ansiedade, nós nos tornaremos doentes espiritualmente. Essa é uma dura realidade, porque estamos vivendo dias difíceis, aonde queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. Porém, nós temos um Deus que trabalha em um tempo diferente do nosso. O nosso tempo é o cronos, são 24 horas, mas o tempo dele é o kairos. E acredite nessa noite que ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Descansa no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Descansa nele. Mas, pastor, tem dias que parece que a ansiedade ela vai me consumindo. Eu estou com um problema, eu não consigo resolver. E aí parece que às vezes nós nos tornamos com os sentimentos de Asaf. Lembra de Asaf no Salmo de número 73? Asaf, ele vai dizer que ele sentia a inveja dos ímpios. Por quê?
Porque parece que para os ímpios nada é difícil. E Asaf era um homem muito importante, era um ministro de louvor dentro do templo. Porém, Asaf, mesmo com tantos predicados, mesmo com tantas características, ele possuía uma natureza adâmica com tendência ao pecado. Ou seja, ele também tinha seus sentimentos e as suas emoções, às vezes, abaladas. O sentimento dele de ansiedade de querer vencer, porque ele olha para o lado, ele vê o ímpio prosperando dia após dia, e parece que na vida dele nada acontece. Já teve essa sensação? Parece que a gente trabalha, e parece que o dinheiro não está rendendo, parece que as coisas não estão acontecendo, e você olha para o ímpio, ele levanta 9 horas da manhã, ele vai almoçar meio-dia, 3 horas está batendo o cartão, voltando para casa, ele tem carro bom, ele tem casa boa, mas tem uma coisa, o ímpio pode ter dinheiro, mas você tem algo que ele não pode ter. Se ele não dobrar os seus joelhos e aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Portanto, nessa noite, movido pelo Espírito Santo, eu te digo: alegrai-vos, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Teu nome está lá. Aleluia. O teu momento de vencer, ele vai chegar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Filipos, ele escreve com um carinho muito grande. Esta igreja, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo e por seu companheiro Silas durante a sua segunda viagem missionária, quando eles estão se preparando rumo a Bitínia, mas são impedidos pelo Espírito Santo de irem para lá. E naquela noite o apóstolo Paulo, ele tem uma visão onde um varão macedônio se apresenta para ele e diz: ajuda-nos, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entende que aquilo era um mover de Deus e que o desejo do Senhor é que ele fosse rumo à Macedônia. E quando ele chega na cidade de Filipos, ele começa a procurar um lugar para orar. Oh glória, crente que gosta de orar é crente que vive coisas extraordinárias na presença do Senhor. Por que, pastor, que você está dizendo isso? É porque quando as coisas estão difíceis e eu dobro meu joelho, eu consigo falar com o papai e ele responde a minha oração. E quando ele responde, ele traz refrigério, ele traz a paz que excede todo entendimento. Ele diz: acalma o teu coração. Quando ele chega em Filipos, ele procura um lugar para orar. E ali às margens do rio, ele conhece uma jovem por nome de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ali o Senhor abre os ouvidos dela e ela começa a ouvir a palavra e abre as portas da sua casa. Eu acredito que ali começa a acontecer um culto. E o poder da palavra começa a invadir aquele lugar. A igreja começa a engrenar, a crescer em Filipos. Porém, quando as coisas começam a engrenar, o inimigo ele se levanta na intenção de te fazer parar. Todos os dias, quando Paulo e Silas saíam para orar, aparecia uma jovem e dizia: estes homens vos anunciam a palavra de salvação. O diabo é mentiroso, mas ele estava falando a verdade na boca daquela mulher. E o apóstolo Paulo, incomodado com aquilo, ele vai lá e repreende o espírito de adivinhação da vida daquela jovem. Porém, aquilo custa algo muito grande, porque aquela jovem dava um lucro muito forte para os seus senhores. E agora os seus senhores levam eles até o magistrado. E eles têm as suas roupas rasgadas, eles são açoitados com varas e lançados no cárcere inferior. O cárcere inferior era o pior cárcere que existia. Existia um cárcere que era talvez no nível da rua, aonde talvez a ventilação fosse gostosinha até, aonde tivesse um arzinho para respirar, mas o inferior ficava abaixo do principal. E ali eles são encarcerados.
Mas mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, talvez a ansiedade tivesse tentado atrair Paulo. Talvez a ansiedade tenha tentado colocar no pensamento de Paulo: como será amanhã? Será que nós vamos continuar presos por quanto tempo? Será que nós vamos fazer agora o que, Silas? Por que será, Silas? Nós fizemos o bem, Silas, para aquela jovem. Talvez no pensamento deles alguma sombra de dúvida tenha acontecido, porque eram homens de carne e osso. Mas ao contrário de tudo isso, lembra? Eles gostam de orar. Eles mesmo diante da adversidade, mesmo com as costas ardendo por conta da chibatada, eles começam a cantar louvores ao Senhor e orar ao Senhor. E o Senhor se levanta do trono e eles estão adorando. Mesmo diante da adversidade, Ele manda um terremoto e as cadeias se quebram. E aqueles homens começam a adorar e a presenciar o poder de Deus sobre a vida deles. Quando tudo está difícil, louve ao Senhor. Está difícil, louve ao Senhor. A luta é grande, louve ao Senhor. Não fique ansioso por coisa alguma, se preocupando com o que vai acontecer, se preocupando com o que passou. Mas tenha certeza de uma coisa: eu lancei o meu pão sobre as águas, e no momento certo, se a tribulação, se a adversidade vier, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido. É Deus fiel e tremendo. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas e permitimos que Ele as dirija, nós descansamos nele. Não quer dizer que não vai ter tribulação, não quer dizer que não vai ter problemas, não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos em Corinto, e ele diz no capítulo número 5, verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Perceba uma coisa: a tribulação é leve, ela é momentânea, ela vai passar, mas o peso de glória que ela produzirá em você é eterno. Aleluia! Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos em Filipos, os irmãos estão enfrentando uma luta muito grande, irmãos. E que luta é essa que eles estão enfrentando? Ali tem um imperador, e este imperador ele quer ser chamado de Senhor e Mestre. Ele roga para si a adoração, mas o crente que é fiel e verdadeiro, o crente que é batizado com o Espírito Santo, o crente que tem experiências com Ele, ele sabe que o único que é digno de honra, que é digno de glória, se chama Jesus de Nazaré, que um dia foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está no nosso meio nesta noite. Aqueles homens, eles não davam o título a César de Senhor e Mestre, porque eles não tinham César como Senhor e Mestre. No grego koiné é conhecido como Kyrios. Kyrios. Mas para o cristão, o Kyrios somente é Cristo, Jesus o ressurreto. E então começa uma grande perseguição, começa uma luta muito grande. Os cristãos agora estão sendo açoitados, perseguidos, lançados em covas para as feras comerem. Os seus corpos estão sendo incendiados no meio das ruas para iluminar as ruas. A luta está ferrenha, a luta está difícil. O apóstolo Paulo, mesmo encarcerado em uma prisão em Roma, ele começa a escrever e dizer: não tenham medo, não sejam ansiosos por nada do que está acontecendo. Vocês já se esqueceram que lá no capítulo número 3, versículo 20, ele vai dizer: porque a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria é celestial. Ei,
Ele está instruindo esta igreja a continuar de pé mesmo diante das adversidades. Ele está dizendo: olha, eu passei por naufrágio, eu fui mordido de cobra, eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui cuspido, eu fui apedrejado, mas eu estou aqui, dando honra e a glória que a Ele é devida. Levanta a cabeça, põe a mão no lado e continue, continue, continue. Aleluia. Mas o fato é que às vezes é difícil, né, irmão? A gente olha para o irmão do lado, o irmão fala: irmão, estou passando uma luta. Aí a gente olha e fala assim: tenha fé, irmão, mas a gente não tem nem noção do que o irmão está passando. A gente não tem noção, não tem dimensão do problema que ele está enfrentando dentro da sua casa. A ansiedade e a depressão têm levado casamentos à falência. A ansiedade e a depressão têm levado pessoas ao suicídio. A ansiedade e a depressão têm levado pessoas a tomarem decisões erradas e estão pagando um alto preço. Estão preocupados com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber. Estão preocupados com o que vai fazer amanhã, com aquela conta que tem para pagar, com aquele problema no banco que está enfrentando, com aquele aluguel que talvez esteja atrasado, com a parcela do carro que está atrasada, com a parcela da moto que está atrasada. Isso está consumindo, está acabando com o seu emocional, está acabando com o nosso interior, e a gente fala: Senhor, até quando eu vou continuar desse jeito? Sabe até quando? Até o dia que você tem que dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou lançando sobre ti todas as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O apóstolo Pedro nos ensina na sua primeira epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus, quando instruía no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34, ele vai dizer: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios mãos. E o texto vai seguir, ele vai dizer assim: olhem para os pássaros. Olhem para os passarinhos, que não plantam, que não colhem. Porventura você não tem maior valor do que eles. O problema é a ansiedade. Qual é a ansiedade? Eu coloco nas mãos de Deus. Passa um dia, pastora, Deus, me devolve aqui o problema porque está demorando muito. E o anjo estava descendo já com a bênção para te entregar. Mas a ansiedade impede da bênção acontecer na tua vida. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a esta igreja de que a ansiedade não é o caminho para que esses irmãos eles prosperem ainda mais. Havia uma incerteza na vida destes irmãos, a incerteza do amanhã. Como será amanhã? Estão perseguindo os irmãos, estão matando os nossos irmãos, estão colocando eles no cárcere, estão torturando eles. E se nos pegarem, como vai ser? Aí o apóstolo Paulo responde: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Mas falar essas palavras é bonito, é fácil. Difícil é viver tudo isso. Como será quando a adversidade bater na nossa porta? Como será quando a ansiedade bater na nossa porta? Eu passei por tudo isso recentemente. Passei por 3 médicos. Os médicos diziam para mim que havia uma possibilidade muito grande de um câncer no reto. Estava defecando sangue, literalmente sangue. Aí fiz colonoscopia, fiz endoscopia, mandaram repetir o exame, aí eu fiz de novo, mandaram repetir de novo, e a ansiedade começou a tomar conta. Como será agora? A minha filha tem 9 anos, a minha esposa é jovem, eu tenho tanta coisa pela frente, Deus. Aí eu estou em casa dormindo, 6 horas da manhã, e eu tenho um sonho. E no sonho eu estava em um púlpito, quando um irmão vinha e me abraçava e dizia assim: filho, descansa o teu coração, sou eu quem falo contigo, e hoje repreendo o escândalo por onde viria a tua morte. E eu acordei em lágrimas, olhei para minha esposa e comecei a chorar. Falei: amor, tive um sonho assim, 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 assado. A gente não dormiu mais e começamos a chorar. O médico pediu para repetir os exames, e tudo aquilo que apareceu nos exames anteriores, o médico olhou e disse: se tinha alguma coisa aqui, já não existe mais. Sabe o que é isso? É lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É fácil quando a gente prega a palavra, experiências dos nossos pais na fé, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, Pedro, Tiago. É bonito quando falamos, mas mais bonito ainda é quando nós vivenciamos experiências com Ele e temos o que contar. E eu me lembro que nesse processo, em uma escola bíblica dominical, irmão, Deus tomou uma profeta lá na classe dos jovens, e ela veio marchando e ela disse assim: assim te diz o Senhor, levanta e come, porque é longa a tua jornada. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Ele ainda tem os seus profetas na face dessa terra. Ele ainda tem aqueles que Ele usa com profecia, com visão, com dons. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós, movidos pela nossa ansiedade. E aonde há dúvidas, o Senhor não opera. A dúvida tem tomado conta das nossas vidas. A incerteza tem tentado entrar dentro dos nossos lares. E a ansiedade tem consumido muitas famílias. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso ambiente secular, ou até mesmo dentro da igreja, que você olha para ela, o sorriso está de orelha a orelha, mas dentro de casa é só lágrima, é só choro, porque está doente espiritualmente. A ansiedade está comendo por dentro. E o Senhor Jesus nessa noite Ele está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por nada. E Ele nos ensina aqui dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do presbítero Edilberto, diante do presbítero que está aqui ao meu lado, diante do pastor Evandro, da sua esposa, não, diante de Deus, diante dele. Lance as suas ansiedades
De que forma? Dobra os seus joelhos, fecha a porta do teu quarto e diga assim: Senhor, o meu problema é este. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu não tenho mais forças para lutar contra isso. Venha, Senhor, ao meu favor. Eu tenho certeza que Ele se levantará do seu trono, inclinará os seus ouvidos para a sua oração e mandará o reforço, mandará a vitória, mandará a direção. Ele te dará discernimento, te dará sabedoria, Ele te dará o escape. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Qual é o teu problema? O que é que tem te afligido? O que é que tem te tornado ansioso? Porque nessa noite Ele está aqui. Tem alguns irmãos que quando começam um culto, presbítero Edberto, ele diz assim: meus irmãos, você que veio para este culto, para essa reunião, deixa o teu problema lá do lado de fora e entra sem problema para adorar. Não faça isso não, irmão. Entra com um problema e lança diante do altar, diante daquele que resolve o problema. E saia daqui nessa noite leve. Saia daqui nessa noite com a tua causa da justiça resolvida, com a tua cura, com a libertação para a tua casa. Saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe o teu problema em casa, não. Traga ele. Pega ele e fala assim: vamos para o culto, porque hoje você fica lá e eu vou embora sem você. Glória a Deus. Porque Deus resolve os nossos problemas. Aqui tem tantas fotos de pessoas que talvez estejam ansiosas, depressivas, talvez afastadas dos caminhos do Senhor. Mas você trouxe a foto dela aqui nessa noite, confiando que o problema será resolvido, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Nessa noite a irmã teve a oportunidade, ela disse: eu estou aqui nessa noite porque o Senhor usou de misericórdia para comigo. Como diz no Salmo de número 3, versículo 5, eu me deitei, eu levantei, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Você está aqui nessa noite porque Ele tem cuidado de vós. Você está aqui nessa noite porque Ele tem tido os mínimos detalhes, os cuidados para a tua casa, para a tua vida. Você está gozando de perfeita saúde porque as mãos dele estão sobre a sua vida, sobre a tua casa. E nesta noite eu vim aqui para te dizer: você vai levar a libertação, você vai levar a transformação, você vai levar a tua vitória nessa noite. Se você recebe esta palavra, comece a adorar, a exaltar, a bendizer, a enaltecer o nome daquele que é sobre todo o nome. Eu profetizo na tua vida nessa noite a paz. Eu profetizo na tua vida nessa noite a unção. Eu profetizo na tua vida nessa noite a libertação. Eu profetizo na tua vida nessa noite a cura para a tua casa, a cura para o teu lar. Nessa noite eu vim aqui para te abençoar e para dizer nessa noite: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem um hino que diz assim: quando todos os teus planos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Você conhece? Eu conheço ele. Vamos cantar o coro para a gente ganhar tempo. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim.
noite o Senhor fala em forma de canção na tua vida: eu cuido de ti. Eu creio. Aquele problema que você acha que não tem mais solução, quando você dobra o seu joelho e começa a orar e parece que a oração não sobe, eu estou ouvindo, eu estou mandando o meu anjo te dar a vitória. É chegado o tempo de te exaltar nessa terra. As portas vão se abrir e a chuva vai descer sobre a terra seca. Parece que não há mais esperança. Deus tremendo e fiel. Parece que não há mais esperança, Jesus. porque a árvore foi cortada. Mas aí Jó vai dizer assim: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ela florescerá ao cheiro das águas. Parece que acabou. Parece que não tem mais jeito. Parece que agora é o meu fim. Quantas vezes talvez você tenha pensado dessa forma? Que nada acontece, está sempre do mesmo jeito. Mas o Senhor te diz assim nessa noite: mas ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá. Ao cheiro das águas, no trono da sua raiz. O Senhor nessa noite, Ele está dando vida para mim. Aleluia, eu creio. O Senhor está restaurando nessa noite a força daquele que está cansado. O Senhor nessa noite está dando vigor para aquele que acha que não tem mais condições de caminhar. O Senhor nessa noite está renovando esperança. O Senhor nessa noite, Ele está movendo o céu sobre a tua vida, como aconteceu com o profeta Ezequiel no capítulo 37. Poderão esses ossos viverem? Senhor, tu sabes. Então eu disse: filho do homem, sobre a minha palavra profetiza. Ele vai dizer: e eu profetizei segundo a sua ordem, e eu vi um reborniço. A ansiedade pode até ter batido na porta da tua casa, irmã. A ansiedade pode até ter tentado entrar dentro do teu lar, mas ela sai de lá hoje em nome de Jesus. Porque quem vai sair daqui nessa noite será o general de guerra, o Todo-Poderoso, e Ele entrará dentro do teu lar nessa noite. Assim diz o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E rogo a Sintique, pensem concordemente, concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, eu gosto muito desta carta, em especial aos irmãos em Filipos. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta no versículo 3 dizendo: dou graças ao meu Deus
todas as vezes que me lembro de vós. O apóstolo Paulo, mesmo estando encarcerado em uma prisão em Roma, ele pega um tinteiro e um papel, e ele não se preocupa com as privações, com as tribulações, com os problemas que ele está enfrentando, mas ele é capaz de levantar as suas mãos para os céus e dizer: eu te dou graças, Senhor. E ele nos ensina de uma forma extraordinária de como ser um bom obreiro, de como ser uma boa obreira, de como colocar a obra do Senhor em prioridade nas nossas vidas. O salmista, ele vai dizer no Salmo de número 37, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu entendo nesse salmo que eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou ansioso, mas o salmista está me ensinando a dizer: confia nele, entrega o teu caminho nas mãos dele, porque ele fará aquilo que eu não consigo resolver. O evangelista Lucas, ele vai dizer: porque o que é impossível para os homens, o que é impossível para o presbítero Edberto, o que é preciso, o que é impossível para o meu colega aqui de púlpito, é possível para ele. Aquilo que as minhas mãos não alcançam, as mãos dele estão estendidas. E às vezes parece que estamos orando e o céu parece que está de bronze, parece que a oração não sobe, e isso vai gerando em nós uma ansiedade. E a ansiedade é um primeiro degrau para a depressão. Se nós não tratarmos a ansiedade, nós nos tornaremos doentes espiritualmente. Essa é uma dura realidade, porque estamos vivendo dias difíceis, aonde queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. Porém, nós temos um Deus que trabalha em um tempo diferente do nosso. O nosso tempo é o cronos, são 24 horas, mas o tempo dele é o kairos. E acredite nessa noite que ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Descansa no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Descansa nele. Mas pastor, tem dias que parece que a ansiedade ela vai me consumindo. Eu estou com um problema, eu não consigo resolver. E aí parece que às vezes nós nos tornamos com os sentimentos de Asaf. Lembra de Asaf no Salmo de número 73? Asaf, ele vai dizer que ele sentia a inveja dos ímpios. Por quê? Porque parece que para os ímpios nada é difícil. E Asaf era um homem muito importante, era um ministro de louvor dentro do templo. Porém, Asaf, mesmo com tantos predicados, mesmo com tantas características, ele possuía uma natureza adâmica com tendência ao pecado. Ou seja, ele também tinha seus sentimentos e as suas emoções, às vezes, abaladas. O sentimento dele de ansiedade de querer vencer, porque ele olha para o lado, ele vê o ímpio prosperando dia após dia, e parece que na vida dele nada acontece. Já teve essa sensação? Parece que a gente trabalha, e parece que o dinheiro não está rendendo, parece que as coisas não estão acontecendo, e você olha para o ímpio, ele levanta 9 horas da manhã, ele vai almoçar meio-dia, 3 horas está batendo o cartão, voltando para casa, ele tem carro bom, ele tem casa boa, mas tem uma coisa: o ímpio pode ter dinheiro, mas você tem algo que ele não pode ter. Se ele não dobrar os seus joelhos e aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador. Portanto, nesta noite, movido pelo Espírito Santo, eu te digo: alegrai-vos, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Teu nome está lá. Aleluia. O teu momento de vencer, ele vai chegar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em
carinho muito grande. Esta igreja, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo e por seu companheiro Silas durante a sua segunda viagem missionária. Quando eles estão se preparando rumo a Bitínia, mas são impedidos pelo Espírito Santo de irem para lá. E naquela noite o apóstolo Paulo ele tem uma visão onde um varão macedônio se apresenta para ele e diz: ajuda-nos, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entende que aquilo era um mover de Deus e que o desejo do Senhor é que ele fosse rumo à Macedônia. E quando ele chega na cidade de Filipos, ele começa a procurar um lugar para orar. Oh glória, crente que gosta de orar é crente que vive coisas extraordinárias na presença do Senhor. Por que, pastor, que você está dizendo isso? É porque quando as coisas estão difíceis e eu dobro meu joelho, eu consigo falar com o papai e ele responde a minha oração. E quando ele responde, ele traz refrigério, ele traz a paz que excede todo entendimento. Ele diz: acalma o teu coração. Quando ele chega em Filipos, ele procura um lugar para orar. E ali às margens do rio, ele conhece uma jovem por nome de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ali o Senhor abre os ouvidos dela e ela começa a ouvir a palavra e abre as portas da sua casa. Eu acredito que ali começa a acontecer um culto. E o poder da palavra começa a invadir aquele lugar. A igreja começa a engrenar, a crescer em Filipos. Porém, quando as coisas começam a engrenar, o inimigo ele se levanta na intenção de te fazer parar. Todos os dias, quando Paulo e Silas saíam para orar, aparecia uma jovem e dizia: estes homens vos anunciam a palavra de salvação. O diabo é mentiroso, mas ele estava falando a verdade na boca daquela mulher. E o apóstolo Paulo, incomodado com aquilo, ele vai lá e repreende o espírito de adivinhação da vida daquela jovem. Porém aquilo custa algo muito grande, porque aquela jovem dava um lucro muito forte para os seus senhores. E agora os seus senhores levam eles até o magistrado. E eles têm as suas roupas rasgadas, eles são açoitados com varas e lançados no cárcere inferior. O cárcere inferior era o pior cárcere que existia. Existia um cárcere que era talvez no nível da rua, aonde talvez a ventilação fosse gostosinha até, aonde tivesse um arzinho para respirar, mas o inferior ficava abaixo do principal. E ali eles são encarcerados. Mas mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, talvez a ansiedade tivesse tentado atrair Paulo. Talvez a ansiedade tenha tentado colocar no pensamento de Paulo: como será amanhã? Será que nós vamos continuar presos por quanto tempo? Será que nós vamos fazer agora o que, Silas? Por que será, Silas? Nós fizemos o bem, Silas, para aquela jovem. Talvez no pensamento deles alguma sombra de dúvida tenha acontecido, porque eram homens de carne e osso. Mas ao contrário de tudo isso, lembra? Eles gostam de orar. Eles mesmo diante da adversidade, mesmo com as costas ardendo por conta da chibatada, eles começam a cantar louvores ao Senhor e orar ao Senhor. E o Senhor se levanta do trono e eles estão adorando. Mesmo diante da adversidade, Ele manda um terremoto e as cadeias se quebram. E aqueles homens começam a adorar e a presenciar o poder de Deus sobre a vida deles. Quando tudo está difícil, louve ao Senhor. Está difícil, louve ao Senhor. A luta é grande, louve ao Senhor. Não fique ansioso por coisa alguma, se preocupando com o que vai acontecer, se preocupando com o que passou. Mas tenha certeza de uma coisa: eu lancei o meu pão sobre as águas, e no momento certo, se a tribulação, se a adversidade vier, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia!
permitimos que Ele as dirija, nós descansamos nele. Não quer dizer que não vai ter tribulação, não quer dizer que não vai ter problemas, não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos em Corinto, e ele diz no capítulo número 5, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Perceba uma coisa, a tribulação é leve, ela é momentânea, ela vai passar, mas o peso de glória que ela produzirá em você é eterno. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos em Filipos, os irmãos estão enfrentando uma luta muito grande, irmãos. E que luta é essa que eles estão enfrentando? Ali tem um imperador, e este imperador ele quer ser chamado de Senhor e Mestre. Ele roga para si a adoração, mas o crente que é fiel e verdadeiro, o crente que é batizado com o Espírito Santo, o crente que tem experiências com Ele, ele sabe que o único que é digno de honra, que é digno de glória, se chama Jesus de Nazaré, que um dia foi morto, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou e está no nosso meio nesta noite. Aqueles homens, eles não davam o título a César de Senhor e Mestre, porque eles não tinham César como Senhor e Mestre. No grego koiné é conhecido como Kyrios. Kyrios. Mas para o cristão, Kyrios somente é Cristo, Jesus o ressurreto. E então começa uma grande perseguição, começa uma luta muito grande. Os cristãos agora estão sendo açoitados, perseguidos, lançados em covas para as feras comerem. Os seus corpos estão sendo incendiados no meio das ruas para iluminar as ruas. A luta está ferrenha, a luta está difícil. O apóstolo Paulo, mesmo encarcerado em uma prisão em Roma, ele começa a escrever e dizer: não tenham medo, não sejam ansiosos por nada do que está acontecendo. Vocês já se esqueceram que lá no capítulo número 3, versículo 20, ele vai dizer: porque a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria é celestial. Ei, você é cidadão celestial, você está aqui de passagem, você é peregrino nesta terra. Aleluia! Ele está instruindo esta igreja a continuar de pé mesmo diante das adversidades. Ele está dizendo: olha, eu passei por naufrágio, eu fui mordido de cobra, eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui cuspido, eu fui apedrejado, mas eu estou aqui dando honra e a glória que a Ele é devida. Levanta a cabeça, põe a mão no arado e continue. Aleluia. Mas o fato é que às vezes é difícil, né, irmão? A gente olha para o irmão do lado, o irmão fala: irmão, estou passando uma luta. Aí a gente olha e fala assim: tenha fé, irmão, mas a gente não tem nem noção do que o irmão está passando. A gente não tem noção, não tem dimensão do problema que ele está enfrentando dentro da sua casa. A ansiedade e a depressão têm levado casamentos à falência. A ansiedade e a depressão têm levado pessoas ao suicídio. A ansiedade e a depressão têm levado pessoas a tomarem decisões erradas e estão pagando um alto preço. Estão preocupados com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber. Estão preocupados com o que vai fazer amanhã, com aquela conta que tem para pagar.
com aquele problema no banco que está enfrentando, com aquele aluguel que talvez esteja atrasado, com a parcela do carro que está atrasada, com a parcela da moto que está atrasada. Isso está consumindo, está acabando com o seu emocional, está acabando com o nosso interior, e a gente fala: Senhor, até quando eu vou continuar desse jeito? Sabe até quando? Até o dia que você tem que dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou lançando sobre ti todas as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O apóstolo Pedro nos ensina na sua primeira epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus, quando instruía no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34, ele vai dizer: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios mãos. E o texto vai seguir, ele vai dizer assim: olhem para os pássaros, olhem para os passarinhos, que não plantam, que não colhem. Porventura você não tem maior valor do que eles. O problema é a ansiedade. Qual é a ansiedade? Eu coloco nas mãos de Deus. Passa um dia, pastora, Deus, me devolve aqui o problema porque está demorando muito. E o anjo estava descendo já com a bênção para te entregar. Mas a ansiedade impede da bênção acontecer na tua vida. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a esta igreja de que a ansiedade não é o caminho para que esses irmãos eles prosperem ainda mais. Havia uma incerteza na vida desses irmãos, a incerteza do amanhã. Como será amanhã? Estão perseguindo os irmãos, estão matando os nossos irmãos, estão colocando eles no cárcere, estão torturando eles. E se nos pegarem, como vai ser? Aí o apóstolo Paulo responde: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas falar essas palavras é bonito, é fácil. Difícil é viver tudo isso. Como será quando a adversidade bater na nossa porta? Como será quando a ansiedade bater na nossa porta? Eu passei por tudo isso recentemente. Passei por 3 médicos. Os médicos diziam para mim que havia uma possibilidade muito grande de um câncer no reto. Estava defecando sangue, literalmente sangue. Aí fiz colonoscopia, fiz endoscopia, mandaram repetir o exame, aí eu fiz de novo, mandaram repetir de novo, e a ansiedade começou a tomar conta. Como será agora? A minha filha tem 9 anos, a minha esposa é jovem, eu tenho tanta coisa pela frente, Deus. Aí eu estou em casa domingo, 6 horas da manhã, e eu tenho um sonho. E no sonho eu estava em um púlpito, quando um irmão vinha e me abraçava e dizia assim: filho, descansa o teu coração, sou eu quem falo contigo, e hoje repreendo o escândalo por onde viria a tua morte. E eu acordei
em lágrimas. Olhei para minha esposa e comecei a chorar. Falei: amor, tive um sonho assim, 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 assado. A gente não dormiu mais e começamos a chorar. O médico pediu para repetir os exames. E tudo aquilo que apareceu nos exames anteriores, o médico olhou e disse: se tinha alguma coisa aqui, já não existe mais. Sabe o que é isso? É lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É fácil quando a gente prega a palavra, experiências dos nossos pais na fé, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, Pedro, Tiago. É bonito quando falamos, mas mais bonito ainda é quando nós vivenciamos experiências com ele e temos o que contar. E eu me lembro que nesse processo, em uma escola bíblica dominical, irmão, Deus tomou uma profeta lá na classe dos jovens e ela veio marchando e ela disse assim: assim te diz o Senhor, levanta e come, porque é longa a tua jornada. O Senhor não mudou, Ele continuou o mesmo. Ele ainda tem os seus profetas na face dessa terra. Ele ainda tem aqueles que Ele usa com profecia, com visão, com dons. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós, movidos pela nossa ansiedade. E aonde há dúvidas, o Senhor não opera. A dúvida tem tomado conta das nossas vidas. A incerteza tem tentado entrar dentro dos nossos lares. E a ansiedade tem consumido muitas famílias. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso ambiente secular, ou até mesmo dentro da igreja, que você olha para ela, o sorriso está de orelha a orelha, mas dentro de casa é só lágrima, é só choro, porque está doente espiritualmente. A ansiedade está comendo por dentro. E o Senhor Jesus nessa noite Ele está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por nada. E Ele nos ensina aqui dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do presbítero Edilberto, diante do presbítero que está aqui ao meu lado, diante do pastor Evandro, da sua esposa, não, diante de Deus, diante dele. Lance as suas ansiedades nele, diante dele. De que forma? Dobra os seus joelhos, fecha a porta do teu quarto e diga assim: Senhor, o meu problema é este. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu não tenho mais forças para lutar contra isso. Venha, Senhor, ao meu favor. Eu tenho certeza que Ele se levantará do seu trono, inclinará os seus ouvidos para a sua oração e mandará o reforço, mandará a vitória, mandará a direção. Ele te dará discernimento, te dará sabedoria, Ele te dará o escape. Mas Ele quer ouvir da tua boca: qual é o teu problema? O que é que tem te afligido? O que é que tem te tornado ansioso? Porque nesta noite Ele está aqui. Tem alguns irmãos que quando começam um culto, presbítero Edilberto, ele diz assim: meus irmãos, você que veio para este culto, para essa reunião, deixa o teu problema lá do lado de fora e entra sem problema para adorar. Não faça isso não, irmão. Entra com um problema e lança diante do altar, diante daquele que resolve o problema. E saia daqui nessa noite leve,
Saia daqui nessa noite com a tua causa da justiça resolvida, com a tua cura, com a libertação para a tua casa. Saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe o teu problema em casa, não, traga ele. Pega ele e fala assim: vamos para o culto, porque hoje você fica lá e eu vou embora sem você. Glória a Deus. Porque Deus resolve os nossos problemas. Aqui tem tantas fotos de pessoas que talvez estejam ansiosas, depressivas, talvez afastadas dos caminhos do Senhor. Mas você trouxe a foto dela aqui nessa noite, confiando que o problema será resolvido, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nessa noite a irmã teve a oportunidade, ela disse: eu estou aqui nessa noite porque o Senhor usou de misericórdia para comigo. Como diz no Salmo de número 3, versículo 5, eu me deitei, eu levantei, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Você está aqui nessa noite porque Ele tem cuidado de vós. Você está aqui nessa noite porque Ele tem tido os mínimos detalhes, os cuidados para a tua casa, para a tua vida. Você está gozando de perfeita saúde, porque as mãos dele estão sobre a sua vida, sobre a tua casa. E nesta noite eu vim aqui para te dizer: você vai levar a libertação, você vai levar a transformação, você vai levar a tua vitória nessa noite. Se você recebe esta palavra, comece a adorar, a exaltar, a bendizer, a enaltecer o nome daquele que é sobre todo o nome. Eu profetizo na tua vida nessa noite a paz. Eu profetizo na tua vida nessa noite a unção. Eu profetizo na tua vida nessa noite a libertação. Eu profetizo na tua vida nessa noite a cura para a tua casa, a cura para o teu lar. Nessa noite eu vim aqui para te abençoar e para dizer nessa noite: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem um hino que diz assim: quando todos os teus planos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Você conhece? Eu conheço ele. Vamos cantar o coro para a gente ganhar tempo. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Comece a sorrir, irmão. O tempo de sorrir chegou. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe aí, irmão, em nome de Jesus, um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti, eu oro por ti. Aleluia. Nessa noite o Senhor fala em forma de canção na tua vida: eu cuido de ti. Aquele problema que você acha que não tem mais solução, quando você dobra o seu joelho e começa a orar e parece que a oração não sobe, eu estou ouvindo, eu estou mandando o meu anjo te dar a vitória. É chegado o tempo de te exaltar nessa terra. As portas vão se abrir e a chuva vai descer sobre a terra seca. Parece que não há mais esperança.
porque a árvore foi cortada. Mas aí Jó vai dizer assim: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ela florescerá ao cheiro das águas. Parece que acabou. Parece que não tem mais jeito. Parece que agora é o meu fim. Quantas vezes talvez você tenha pensado dessa forma? Que nada acontece, está sempre do mesmo jeito. Mas o Senhor te diz assim nessa noite: mas ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, no tronco da sua raiz. O Senhor nessa noite, Ele está dando vida para a minha vida. O Senhor está restaurando nesta noite a força daquele que está cansado. O Senhor nessa noite está dando vigor para aquele que acha que não tem mais condições de caminhar. O Senhor nessa noite está renovando esperança. O Senhor nessa noite, Ele está movendo o céu sobre a tua vida, como aconteceu com o profeta Ezequiel no capítulo 37. Poderão esses ossos viverem? Senhor, tu sabes. Então eu disse, filho do homem, sobre a minha palavra profetiza. Ele vai dizer: e eu profetizei segundo a sua ordem, e houve um reboliço. A ansiedade pode até ter batido na porta da tua casa, irmã. A ansiedade pode até ter tentado entrar dentro do teu lar, mas ela sai de lá hoje em nome de Jesus. Porque quem vai sair daqui nessa noite será o general de guerra, o Todo-Poderoso, e Ele entrará dentro do teu lar nessa noite. Assim diz o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por esse culto glorioso, maravilhoso. Vamos nos colocar em pé, entregar na palma das mãos do Senhor mais esse propósito de campanha, mais esse propósito de gratidão, de adoração ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da noite de hoje. Receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Toma a frente da tua igreja, do teu povo. Abençoa de uma forma excelente. Em nome de Jesus, nós entregamos esse trabalho nas tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor. Meu Senhor, te agradeço.